Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Olá, seres, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O nosso assunto de hoje é sobre Samadhi. Você já ouviu falar sobre Samadhi? Deixe aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar sobre Samadhi. Se você já teve a experiência direta de Samadhi, se você já vivenciou Samadhi, ou se você nunca ouviu falar sobre Samadhi. De qualquer forma, deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser muito interessante para eu ler e saber como que vocês estão aí na jornada espiritual. Então o mundo inteiro conhece 3 estados. Quais são esses 3 estados? Está acordado, ou vigília, né? A pessoa está acordada, a pessoa está dormindo e a pessoa está dormindo e sonhando. Existe uma diferença entre estar dormindo sem sonhos e estar dormindo sonhando. Então classificamos como 3 estados: acordado, dormindo e dormindo sonhando. Porém, existe uma quarta condição, onde a pessoa não está nem acordada, pelo menos o conceito comum que nós temos de acordado, nem dormindo e nem sonhando. Ela está em seu estado natural, exatamente. Samadhi é o nosso estado natural. Imagine viver nesse estado natural. Tem um momento da nossa vida que nós vivemos nesse estado, porém de uma forma inconsciente, que são os nossos primeiros anos, ali pós o nascimento, aí o primeiro ano, segundo, terceiro ano de vida, aí depois já começa a entrar a atividade mental, a mente começa a se formar e esse estado puro, esse estado pleno é perdido ou ele fica em segundo plano. E nesse segundo plano ele permanece por toda a vida e a pessoa nunca mais volta. Porém, nessa infância, nesses 3 primeiros anos, isso aconteceu ou estava acontecendo de uma forma inconsciente. Dessa forma, essa criança não tinha a experiência vívida como é quando uma pessoa tem consciência, quando ela alcançou o Samadhi por um trabalho ou quando ela alcançou o Samadhi pela graça de Deus. E aí ela vive no dia a dia muito parecido com qualquer outra pessoa, porém ela está em uma dimensão, uma percepção que está muito, muito, muito além da condição comum da vida. Inclusive os yogis, os mestres, falam que todos os seres humanos estão em um sonho, estão dormindo. Somente aqueles que estão despertos que de fato estão acordados. Isso que significa uma pessoa desperta, é aquele que está acordado. E você irá entender de fato o que é esse acordado ao longo desse vídeo. Esse mesmo vídeo está dividido em 2 fases. Primeiro, irei fazer uma introdução sobre Samadhi. Inclusive, irei falar aqui sobre 4 Samadhis diferentes. Depois, irei desmistificar Samadhi. Antes de chegarmos a essa segunda fase, onde eu vou facilitar o entendimento, ou seja, desmistificar Samadhi, primeiro nós teremos que ver aqui a parte, vamos dizer, mais complexa, de uma forma que ela foi ensinada, de uma forma que ela foi transmitida ao longo dos séculos. Inclusive, esses mestres possivelmente usaram essas palavras e esses graus para poder avaliar os discípulos ou os seus alunos ali nas experiências deles. Mas não existe, quando você está na experiência, uma palavra lá, bem-vindo a Samadhi 1, bem-vindo a Samadhi 2, bem-vindo a Samadhi 3, bem-vindo a Samadhi 4. Não existe isso. Na existência, na realidade, não existem palavras. Palavras só existem na mente humana, somente para compreensão do intelecto, compreensão de comunicação no mundo, para o ser humano se relacionar. Inclusive os animais não usam palavras, não têm o idioma. Eles usam sons, né, deles lá, mas é bem diferente desse intelecto que nós temos, esse monte de palavras para poder explicar as coisas. Então, quando nós estamos dentro de uma experiência, realmente não existe palavras ali. Existe simplesmente a experiência. Inclusive, as nossas palavras funcionam como um cardápio. Você pega o cardápio, olha ele,
vê a foto do prato de comida ali, ou do lanche, a descrição do que tem ali, os ingredientes, mas você não mata a sua fome só olhando para esse cardápio, só lendo os ingredientes. Você precisa comer. E aí, quando você vai comer, você vai ver que a experiência é muito diferente de olhar para o cardápio. Olhar para o cardápio não mata a fome, não sacia a sua necessidade interna. Quando você come, você vai ver que não existe nenhuma ligação ali entre aqueles ingredientes falados e a experiência em si. Então, qualquer experiência que nós vivenciamos, por mais que tentamos explicar, falar em palavras, não passa de um conjunto de palavras limitados. Então, não se apegue às palavras, não se apegue aos conceitos, não se apegue ao raciocínio. A experiência é muito diferente. É a mesma coisa quando nós vemos um vídeo, quando nós vemos uma foto de uma cachoeira, de um rio, e nós vamos para aquela experiência direta, ou seja, nós vamos lá para aquele rio, nós vamos para aquela cachoeira, ou nós vamos viver aquela aventura. A aventura em si é muito diferente de ver a foto. Você vê a foto da sua namorada, da sua esposa, do seu esposo, enfim. É muito diferente de você estar com ela. Percebe? Então a diferença é muito grande entre palavras e experiência. Eu quero que você entenda isso claramente, porque tudo que estarei falando aqui é realmente o mais avançado, o ápice do ápice do ápice da espiritualidade, mas as palavras parecem diminuir tudo isso a simplesmente um assunto corriqueiro como qualquer outro. Mas não, a experiência em si é imensurável, incognoscível. Realmente é aquilo que todos os seres humanos nesse planeta deveriam estar buscando voltar para o seu estado natural. Olha que coisa, né? Voltar para aquilo que nós nunca perdemos, que nunca se afastou, nunca foi para lugar nenhum. E talvez por isso estar tão perto, por estar tão presente, que nós nem sequer percebemos. Nós estamos achando e procurando coisas que estão longe, coisas que são difíceis, aquilo que precisa de trabalho, precisa de luta, precisa de suor, precisa de dedicação. Mas aquilo que está realmente mais presente, que é a nossa respiração, não é notado. Agora vamos entender os 4 tipos de samadhis diferentes. Mais uma vez lembrando, depois que eu falar esses 4 samadhis, eu vou esclarecer, eu vou facilitar, eu vou desmistificar samadhi. Inclusive pode ser que você já viveu essa experiência e não sabe. A grande maioria das pessoas passa por essa experiência uma vez ou outra na vida, ou com uma certa frequência, e ela não sabe. Você irá entender realmente isso, e a partir de hoje você vai estar consciente se isso acontecer na sua vida. Também vou falar aqui quais formas ou como que isso pode acontecer. Enfim, vou clarear muito aqui nesse vídeo ainda sobre samadhi. Então não saia desse vídeo, fique comigo até o final e com certeza irá agregar muito à sua vida se você tem interesse nesse assunto. Vamos lá, para o primeiro tipo de samadhi, que é conhecido como Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi é o mais leve dos samadhis. Ali, quando o praticante de meditação, ou pode acontecer de uma forma involuntária, acidental, que pode acontecer também, mas normalmente é na prática meditativa ou com alguma técnica, uma dança, enfim, existem várias técnicas, existiram e existem ainda várias técnicas para que isso aconteça. Irei falar mais à frente sobre possíveis técnicas que isso pode acontecer. Mas o que acontece? Seja meditando, seja lá através de outra técnica, esse indivíduo, essa pessoa, ela entra num estado de percepção que eu chamo de testemunho. Os mestres também chamam de testemunho. É o ser, ou podemos usar a palavra Deus. Ela se fundiu com Deus. Pode ser entendido assim também, embora essas palavras sejam extremamente limitadas. Mas o que irá acontecer? Quando ela está nesse estado, ali sendo um testemunho, ainda continua a surgir pensamentos. Pode surgir 1, 2, 3 pensamentos por minuto, ou de forma espaçada, levar um certo tempo para surgir um pensamento, surgir ideias, surgir conceitos, surgir emoções, ou ela pode ficar concentrada somente na respiração ou em uma imagem mental. Independente dos casos, estará surgindo fenômenos, só que ela não está mais identificada com esses fenômenos. Ela não tem a ideia mais de um eu. Eu estou pensando, eu estou vendo, eu estou tendo essa ideia. Meu corpo está sentindo isso. Não, isso simplesmente desaparece. Mas os pensamentos continuam a existir na mente dela, continua a rodar pensamentos ali. Ou pode acontecer desses pensamentos simplesmente desaparecer e ela ficar totalmente consciente da respiração
ou um ponto focal no que ela se concentrou antes de entrar nesse estado. Porém, mais uma vez falando, essa atividade da mente normal do dia a dia desaparece. Esse ruído interno, o peso do corpo, o peso das emoções, o peso dos pensamentos simplesmente desaparece. Ela se torna um testemunho livre, já em alegria, bem-aventurança, enfim, realização. É uma experiência realmente transcendental. Essa é a palavra mais simples que eu posso falar. É uma experiência realmente transcendental. E essa experiência pode durar alguns minutos, ou algumas horas, ou muitas horas. Essa pessoa pode ficar nesse estado. Porém, ela sai desse estado e tudo aquilo se desfaz. Ela volta a ser como era antes, identificada com os pensamentos, com as emoções, com o corpo. Enfim, ela volta basicamente o que era antes. É claro que agora ela tem uma percepção de algo que ela não tinha. Então ela se libertou de muitos conceitos, de muitas coisas que ela achava que era. Agora ela tem uma percepção mais ampla, mais avançada, mais completa da vida. Mas de uma forma resumida, ela volta para a mesma condição que ela vivia antes. Ela não se iluminou, ela não despertou de forma definitiva, que você irá entender mais à frente, o próximo Samadhi. Então esse é Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi ainda tem resíduos, tem fenômenos acontecendo nessa prática que essa pessoa, esse indivíduo, esse discípulo, esse aluno está praticando, ok? É claro que, assim como uma escola ou, sei lá, um grupo de pessoas, que ali existem pessoas mais avançadas, pessoas intermediárias e pessoas realmente bem pouco desenvolvidas, vamos dizer assim, ou atrasadas realmente em uma classe, na experiência de Savikalpa Samadhi pode acontecer o mesmo. Um, e muito mais alto, ter uma percepção muito mais ampla, ter uma diminuição quase a zero de pensamentos, o outro pode ter um fluxo maior de pensamentos, mas independente dos casos, todos eles estarão testemunhando, ok? Não haverá mais a ideia de eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou vendo. Não, essa ideia de eu simplesmente desaparece. Isso é conhecido como Savikalpa Samadhi. Agora o segundo tipo de Samadhi, ou segundo grau, segundo nível, enfim. Em Nirvikalpa Samadhi, a mente ela simplesmente desaparece. Todos os pensamentos desaparecem, as emoções desaparecem. A mente, como um indivíduo, desaparece completamente. Muito parecido com o sono. Quando nós dormimos, tudo desaparece. Você já percebeu isso? Os pensamentos, as emoções, enfim, o corpo, sua família, o mundo inteiro desaparece. Só que aí a pessoa caiu em inconsciência, simplesmente inconsciência total. Em Nirvikalpa Samadhi, a pessoa continua consciente, consciente de existir. Mais especificamente falando, consciente de ser eu sou, só o eu sou. Ou seja, não há nada além desse eu sou, no caso. Eu sou esse pensamento, eu sou essa emoção, eu sou o corpo, eu sou isso. Não. Simplesmente a percepção eu sou. É claro que não fica essa palavra lá rolando na cabeça dela, né? Eu sou. Ou ela chega em um lugar que está escrito lá, bem-vindo a eu sou. Não é isso. É simplesmente a consciência de existir. Imagine você estar dormindo em um sono profundo, onde não tem sonhos, e o mundo inteiro desapareceu, mas você continua consciente de existir. Claro, você é aquilo, você não é o corpo. Por isso que o corpo desaparece quando nós dormimos. Você não é a mente, por isso que a mente desaparece quando dormimos. Mas aquilo que está sempre presente, que nós podemos chamar de ser, nunca desaparece, nunca se afasta, nem no sonho, nem no sono, nem na vigília. Continua sempre lá. Por isso que os iluminados falam que nós somos todos iluminados. Só que nós estamos inconscientes disso, porque nós estamos apegados a um fantasma que nós chamamos de eu ou ego. E aí nós acreditamos que somos isso, mas nós somos de fato aquilo. Então, em Nirvikalpa Samadhi, você entra em um estágio ou um estado parecido com o sono. Só que aquilo não é um estado. Samadhi não é um estado. Embora possa ser chamado de o quarto estado, porque é diferente da vigília comum, é diferente de estar dormindo na inconsciência, é diferente de estar sonhando, mas não é um estado. Por que não é um estado? Porque estados mudam. Por exemplo, a água pode ficar no estado sólido, líquido e gasoso. Então são estados, muda. Samadhi não é um estado porque nunca muda. É o estado natural, é o nosso estado natural, é o estado da existência natural, como é o máximo que eu posso falar. Mas
Esse estado natural não é natural no sentido de neutro. Aquilo é bem-aventurança, é alegria sem fim, a realização suprema, a compreensão suprema, enfim, todas as palavras bonitas e fortes e grandiosas que eu possa falar aqui, é aquilo. Então, esse indivíduo, ele simplesmente desaparece e se funde completamente com aquilo que de fato ele é. Nesse caso, o conhecedor e o conhecido desaparecem. Deixa eu explicar o que é esse conhecedor e conhecido. Por exemplo, essa câmera que está aqui na minha frente. Ela é conhecida e eu sou o conhecedor, ou seja, eu conheço que isso é uma câmera. Mas existe uma separação, percebe? A câmera está lá e eu estou aqui, o meu corpo. Só que nesse estado profundo, o conhecedor e o conhecido simplesmente se fundem. Só existe ali aquele estado supremo, sem pensamentos, sem emoções, sem mente, sem ideias, enfim, o completo vazio, o absoluto vazio. Só que é vazio não no sentido negativo da palavra, né? Não é um vazio triste, não é um vazio assombroso, é um vazio de pura alegria. Como diz Nisargadatta, cheio até a borda, porém não cheio de alguma coisa, né? Cheio de nada, cheio de simplesmente de existir como sendo aquilo. As palavras são sempre limitadas, né? Não é uma experiência, aquilo é o nosso estado natural, ok? Embora seja visto como uma experiência depois que sai desse estado. Só que como essa experiência foi tão profunda, pode causar uma mudança radical na vida dela depois que ela sai desse estado. Outra coisa que pode acontecer também, não é muito comum acontecer, mas pode acontecer da pessoa perder a identidade pessoal dela. Ou seja, ela pode esquecer o nome dela, pode esquecer quem ela é, pode esquecer de quem era ou quem é as pessoas que estão próximas dela, como pai, família, enfim. Ela pode ficar em um estado de amnésia. Aquilo foi tão impactante, foi tão profundo, que causou essa ruptura. E aí irá levar um certo tempo, horas, dias, para ela poder voltar à consciência individual. Mas pode ter certeza que ela estará em uma alegria profunda internamente, porque agora ela esteve lá direto, fundiu-se, vivenciou, viu o divino. Mas isso não é muito comum de acontecer não, ok? Mas pode acontecer. Só estou falando aqui para poder esclarecer realmente sobre as experiências de Samadhi. Então, isso pode acontecer, não é tão comum. Essa experiência pode durar de minutos, horas ou dias. Acontece, ou já aconteceu, de pessoas ficarem semanas dentro dessa experiência. Se a pessoa passar de 3 semanas, aí o corpo dela não aguenta, porque ela não vai estar bebendo água, não vai estar comendo, então o corpo dela simplesmente vai cair, né? Vai morrer. Mas ela em si já estará livre, muito livre desse corpo. Mas normalmente essas pessoas que ficam muitos dias, elas voltam depois de 10 dias, 15 dias, elas voltam. Mas há relatos de alguns mestres ou alunos avançados que não quiseram mais voltar. Ou seja, quem que vai estar lá na glória, na bem-aventurança, na alegria eterna, vai querer voltar para a favela, voltar para esse mundo tão dual. Embora é claro que pode acontecer que depois que ela sair desse estado, ela permaneça de forma ininterrupta, ou seja, não aconteceu a ruptura. Ela continua a ser aquele supremo, aquela bem-aventurança. Quando isso acontece, nós dizemos que ela entrou no terceiro nível, entrou no terceiro grau, entrou no terceiro tipo de Samadhi, que eu vou falar logo em seguida. Quando isso não acontece, então ela teve experiências chamadas de Nirvikalpa Samadhi, mas ela não se libertou de forma definitiva. Ela voltou para o mundo e perdeu aquela conexão. A mente voltou a surgir de novo. Seria como o corte de uma árvore, né? Naquele momento ali, vamos dizer, ela cortou a árvore, ou seja, cortou completamente a mente. Só que aí as raízes ficaram lá. Então essa árvore voltou a crescer. Ou seja, depois que ela saiu daquele estado, o ego, o pequeno eu, voltou novamente. E ali então aconteceu, como eu sempre falo aqui nos vídeos, como se fossem nuvens que entrou na frente do sol. Então impede que os raios do sol continuem a brilhar. Ou seja, aquela bem-aventurança deixou de acontecer, deixou de existir depois que ela saiu daquele estado. Agora o terceiro tipo de Samadhi, ou o terceiro grau, o terceiro nível. Esse terceiro estado é conhecido pelo nome de Sahaja Samadhi, ou Sahaja Samadhi, ou Sahaja Samadhi. É um estado
diferente, completamente diferente dos dois anteriores. Agora a pessoa está totalmente operante no mundo. Ela faz as coisas como fazia antes, como qualquer pessoa faz: comer, beber, andar, excretar, trabalhar, conversar, enfim, ela vive uma vida normal como qualquer outra pessoa. A diferença é que agora ela não é mais um indivíduo, ela não é mais um eu em um corpo. Ela agora é o supremo sobre a Terra. Agora aconteceu a fusão de forma definitiva. Então ela fica em Samadhi de forma ininterrupta. Seja lá o que ela estiver fazendo, onde ela estiver, dormindo, acordada, conversando, comendo, ela continua em Samadhi. Pouquíssimas pessoas alcançam de fato esse tipo de Samadhi. Aí nós chamamos essa pessoa de iluminada. É aí que de fato uma pessoa se torna iluminada ou desperta. Eu gosto de usar a palavra desperto ou desperta, né? É muito mais simples essa palavra, já que iluminação parece algo muito longe, quase impossível. E a palavra desperto ou desperta é esse que está de fato acordado. Imagine viver de forma ininterrupta com o seu estado natural. Pensamentos desapareceram, emoções desapareceram completamente, a mente desapareceu, mas a pessoa está no mundo operante como qualquer outro. Você pode conversar com ela, você pode interagir, ela interage com você. Você está vendo o corpo dela ali, mas ela é o todo, ela é a existência em um pequeno corpo. Vou dar um exemplo aqui de pessoas para você ter uma clareza melhor do que é isso. Por exemplo, Buda, Jesus, Shankara, depois Ramakrishna, Nisargadatta, o mestre de Nisargadatta, Siddharameshwar, Yogananda, o Eckhart Tolle. Isso são pessoas conhecidas, ok? Existiram e centenas de pessoas nesse mundo, conhecidas e desconhecidas. Eu estou falando aqui de nomes mais conhecidos, que vive de forma ininterrupta com o seu ser, ou seja, não voltou mais à identificação com o pequeno eu. Como eu mencionei aqui, as outras duas experiências, elas acontecem. E depois que ele sai daquele estado, o pequeno eu volta de novo, a consciência de eu volta de novo. Em Sahaja Samadhi, essa consciência de eu não volta mais. Ela está de forma definitivamente iluminada, ela está de forma definitiva desperta. Então existe essa diferença aí de Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi e Sahaja Samadhi. Sahaja Samadhi é menos comum de acontecer do que as outras duas. Inclusive, praticantes de meditação, pessoas que fazem alguma prática, até mesmo oração, uma oração forte, uma crença forte, pode levar a pessoa a ter uma experiência de Savikalpa Samadhi, onde ela se desprende da identificação com o pequeno eu, com o corpo, e passa a se tornar um testemunho. Mas quando aquele estado acaba, ela não consegue mais voltar e ficar de forma ininterrupta com o ser, com a bem-aventurança, com a alegria eterna. Acabei não mencionando, mas Ramana Maharishi, ele vivia de forma ininterrupta, em estado de Sahaja Samadhi, de forma ininterrupta, ou seja, depois que ele alcançou aquele estado, ele viveu toda a vida nesse mundo de forma ininterrupta. Então, depois deixou o corpo de forma também consciente, que é o quarto estado que eu irei falar agora. Agora, o quarto tipo de Samadhi e o último, que é conhecido como Mahasamadhi ou Mahasamadhi. Ou grande Samadhi também é conhecido como grande Samadhi. Por que o grande Samadhi? Porque agora esse indivíduo está deixando o corpo. Essa pessoa, esse desperto, esse iluminado, esse indivíduo, enfim, a palavra que você preferir, ela deixa o corpo e não volta mais. Ou seja, para nós morreu, né? Ela de fato morreu. Só que ali ela saiu de forma consciente do corpo, deixou o corpo como se fosse uma roupa, como se fosse uma veste. E todos que viviam em Sahaja Samadhi conseguiam, ou conseguiram, né, ou conseguem nesse momento fazer isso, simplesmente deixar o corpo de forma consciente e já era, nunca mais volta. Como ele já não está mais identificado com o corpo, aprisionado ao mundo, então é simplesmente abandonar mesmo a carcaça, como alguns falam, né? Eu vou abandonar essa carcaça, eu vou jogar essa carcaça fora, essa carcaça vai ficar para trás. Enfim, eles usam essas palavras engraçadas para falar do corpo, né? A carcaça. Acontece até mesmo de alguns iluminados avisarem para os seus discípulos mais próximos, as pessoas mais íntimas, quando que eles irão deixar o corpo. Conta que o Sakyamuni Buda, ou conhecido mais popularmente como Buda,
ele avisou com uma certa antecedência que em tal noite, em tal lugar, ele iria deixar o corpo. Isso é muito interessante também quando nós lemos a história de Jesus na Bíblia, que ele sabia que ele ia naquele dia partir, o que ele ia passar. Então, resumindo agora, para ficar realmente claro, esses 4 tipos de samadhis, para você não esquecer nunca mais. Savikalpa Samadhi é um estado que essa pessoa testemunha pensamentos, testemunha emoções, ideias, ou algum fenômeno em particular que está acontecendo, por exemplo, a respiração. Ela não está isenta completamente dos fenômenos. Ela ainda testemunha, mas ela não é mais aquele fenômeno. Ela percebe-se separada desses fenômenos, diferente do nosso dia a dia, que nós estamos totalmente identificados com os pensamentos, com o corpo, com as ideias, e achamos e chamamos isso de eu. Naquela experiência, você simplesmente está livre disso, e é realmente libertador se você vivenciar isso. Só vivenciando você irá, de fato, saber o que é isso. Eu falando aqui parece que é algo pequeno, algo raso, enfim, as palavras são extremamente limitadas. Já em Nirvikalpa Samadhi, todos os pensamentos, todos os fenômenos e a mente simplesmente desaparece. A pessoa se torna apenas a existência. Ou podemos usar a palavra eu sou, mas é mais adequado a palavra existência. Simplesmente a consciência de existir. Lembrando que não é a consciência comum que nós conhecemos, ok? É simplesmente que não é um apagar como o sono, que a pessoa cai na inconsciência. Não, ela continua ainda consciente de existir, mas não como o corpo, não como a mente, não como um indivíduo, não como um eu. Já Sahajya Samadhi, esse indivíduo transita, se movimenta, faz tudo no mundo e continua em Samadhi de forma ininterrupta. E o 4º tipo de Samadhi, como você viu, que foi o último, é Mahasamadhi ou Mahasamadhi, que é o último Samadhi ou o grande Samadhi. Agora que ficou muito claro isso, vou desmistificar o que é Samadhi. E talvez agora você pode até mesmo lembrar e falar: nossa, eu já vivi uma experiência assim, eu não sabia que isso era Samadhi. Então vou explicar agora o que é isso. Só essa palavra em si já meio que assusta, né? Samadhi. Samadhi é somente para monges, é somente para mestres ou discípulos ou praticantes de meditação de muitos e muitos anos. Samadhi não é para qualquer ser humano mero mortal nesse mundo. Eu pensei assim por muito tempo, muitas pessoas pensam assim, inclusive muitas pessoas vão para retiros, leem livros e livros, enfim, faz um esforço e nunca, de fato, vivencia nenhum tipo de samadhi, como eu falei aqui. Ou vivencia e simplesmente não entendem o que aconteceu com ela ali. Então, irei clarear tudo isso agora. Como eu mencionei lá atrás nesse vídeo, a maioria das pessoas, em alguma fase da vida, ou com uma certa frequência, elas entraram em Samadhi. O que é isso entrar em Samadhi? Todas as vezes que uma pessoa entra em um estado de total presença no aqui e agora, que ela rompe toda a ligação mental com o passado, com as memórias, toda a projeção para o futuro, e ela fica completamente no aqui e agora, ela entrou em Samadhi. Porém, é claro, existem graus diferentes de Samadhi, como eu mencionei. Mas estar no agora, estar em um estado natural, é Samadhi. Pode acontecer da pessoa estar dançando, fazendo uma dança que ela gosta. E ali naquela dança, ela simplesmente entra tão fundo naquilo que o corpo desaparece, a pessoa desaparece, a música desaparece, só fica simplesmente a dança. Só existe ali a dança. Até o dançarino desapareceu. Ela entrou em Samadhi. Pode acontecer em uma contemplação, ou seja, a pessoa senta, ou em pé mesmo, e começa a contemplar alguma coisa, seja uma imagem, seja alguma coisa que ela fica tão absorta naquela experiência, que simplesmente tudo desaparece. Ela perde a consciência do corpo, perde a consciência do ambiente, enfim, ela ficou totalmente envolvida naquilo. Quando esse envolvimento acontece de tal profundidade, o senso de eu estou vendo, eu estou percebendo, desaparece. Aquilo que está sendo visto e o observador se torna um só. Pode acontecer também, em alguns casos, da pessoa entrar em um estado de alegria e felicidade sem motivo nenhum aparente, ou seja, não tem nenhuma ligação com coisa material. Simplesmente uma alegria que despertou dentro dela. E essa alegria é tão profunda, esse estado é tão profundo, esse silêncio é tão profundo que desaparece a mente. Vamos dizer assim que foi um samadhi acidental, ou seja, ela não fez
um trabalho, ela não praticou nada para chegar ali, aconteceu por acidente. Assim como acontece de muitas pessoas se iluminarem por acidente, vamos dizer assim, entre aspas, acidente, né? Assim como aconteceu com Eckhart Tolle, a Byron Katie e vários outros. Inclusive já li em livros que algumas pessoas despertaram e aí a família levaram elas para um psicólogo, psiquiatra, porque elas não entenderam que estavam despertas. E como elas passaram a se comportar de uma forma muito diferente na família, no dia a dia, então levaram para um psicólogo, um psiquiatra. Depois elas descobriram que elas estavam despertas. Então, se não tivermos um conhecimento teórico, se não tivermos um conhecimento do que é isso, pode acontecer de uma pessoa também a despertar de forma definitiva e ela não saber o que aconteceu com ela. O Eckhart Tolle foi descobrir o que era realmente a iluminação depois que ele já estava iluminado, depois de anos que ele já estava iluminado, que ele começou a estudar, começou a procurar sobre o assunto, que ele foi entender de fato o que aconteceu com ele. Mas veja, não é somente na prática de meditação. Inclusive eu fiz uma série de vídeos aqui para o canal, que são 4 vídeos na verdade, que são caminhos diferentes que levam à realização, que leva ao despertar final. Então não é só meditando que podemos chegar em Samadhi. Inclusive, existe uma dança sufi que ela foi propagada ou desenvolvida por Rumi, né? Esses derviches começam a rodopiar, dançando, que o pequeno eu, o senso de um corpo, simplesmente desaparece. Eles entram em fusão com o todo. Olha só, não é uma prática sentado, é dançando, rodopiando, que uma pessoa comum, se começa a rodopiar por alguns segundos, já fica tonto. Eles ficam ali por minutos e horas às vezes, rodopiando. E não é a tonteira, eles não ficam tontos e por isso eles perdem a consciência e acontece uma espécie de transe. Não, eles de fato tem uma técnica ali que eles conseguem entrar em Samadhi, ou seja, fusão com o ser, fusão com o todo, esquecimento do pequeno eu. Aconteceu ao longo dos séculos de algumas pessoas entrarem em Samadhi de forma definitiva, ou Sahajya Samadhi, só que claro, eles não entenderam ou não entendem esses nomes, porque esses nomes vêm lá do Oriente. Mas eles entraram em Samadhi através da fé, que é conhecido na Igreja Católica como os santos, né? Tiveram alguns santos que eles viviam de forma ininterrupta em união com o ser ou com Deus. Então, devido à religião, devido à tradição, à cultura ali, eles ficaram mais ligados a Deus na forma do cristianismo, né? A Igreja Católica adotaram para elas a posse, né? A posse do santo. Então, a Igreja Católica que disseminou o nome dele pelo mundo, enfim. Mas aconteceu de alguns entrar em Samadhi de forma definitiva através da reza, da oração, da fé. Enfim, eu recomendo para você assistir depois dessa série de vídeos. Eu vou até deixar aqui embaixo o link desses 4 vídeos, ou colocar o primeiro e você vai passando aí até o 4º, para você ver que existem outros caminhos fora a meditação. Não é só a meditação. Embora esses conhecimentos sobre Samadhi tenha sido disseminado pelo mundo vindo do Oriente, né? Vindo dos yogis do Oriente, porque lá eles de fato catalogaram, de fato eles registraram até o passo a passo do que o cara precisa fazer, ou quando ele alcançou, o que pode acontecer, enfim, foram os yogis do Oriente que registrou isso e não no Ocidente, ou seja, aqui no Ocidente não existe um passo a passo ou um entendimento sobre Samadhi. Porém, a experiência em si, ela é universal, até porque é o nosso estado natural. Então, independente se o cara é branco, negro, baixo, alto, mulher, menino, do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Leste, enfim, independente dos casos, é o estado natural de todos. Inclusive, existem vídeos na internet que, ao assistirmos, nós ficamos desanimados. Jamais eu, mero mortal, alcançar isso aí, impossível. Porque aquele cara que está falando ali, ele usa tantas palavras em sânscrito, ele usa tanta fórmula, tanta ideia que tem que acontecer para que seja Samadhi. Você tem que passar por essa experiência, por aquela experiência, por aquela experiência, por aquela experiência. Se não for todas as experiências, então não é Samadhi. Enfim, não, Samadhi é o estado natural. Se não tiver pensamentos, ou se tiver pensamentos, mas como testemunho, se a pessoa estiver no agora, é Samadhi. É claro que, como você viu, existem graus diferentes. Existem Samadhis que existe fenômenos Samadhi, que não tem fenômenos Samadhi de forma ininterrupta, e o grande Samadhi, né? Que aí, no caso, já a pessoa partiu desse mundo. É claro que para ficar de forma definitiva, aí requer de fato um trabalho, né? Um trabalho de anos ou de meses, ou pela graça de Deus, né? Simplesmente a pessoa despertar de uma hora para outra, de forma, entre aspas, né, acidental. Ela pode viver uma experiência muito
forte, né? Uma experiência, seja física, uma experiência como um acidente, como uma doença, como um problema sério na vida dela, e ela simplesmente despertar, ou uma ruptura com o relacionamento, ou pode acontecer dela estar dormindo, acordar e já entrar em samadhi. Porém, nessas formas, nós não temos nenhum controle. Já na prática, né, seja na dança, ou seja, na meditação, ou outra prática, que existem muitas práticas, é possível do aluno ali, da pessoa ir fazendo, e a mente dela vai limpando, se purificando, a mente dela vai ficando cada vez mais sutil, e mais sutil, e ela de fato entra em samadhi. Se até agora você não conseguiu compreender o que seria exatamente essa experiência de samadhi, eu fiz um vídeo aqui também para o canal, onde eu falo sobre a mente de um iluminado. Como é a mente de um iluminado? Eu vou colocar para aparecer aqui no card e vou colocar aqui também o link embaixo desse vídeo que você pode assistir depois. Que eu faço até referência a um filme chamado O Poder Além da Vida. Esse filme, O Poder Além da Vida, o Dan Newman, com a ajuda do mestre dele, o Sócrates, ele entra em um estado de total presença. Em um parque, ele chega lá no parque, né, para poder encontrar com Sócrates, então Sócrates mostra para ele a experiência direta. Então ele vivencia aquele momento de uma forma grandiosa que faz uma transformação profunda na vida dele. Enfim, depois você assista esse vídeo para você entender do que é que eu estou falando. Então, Samadhi é você estar completamente no aqui e agora, sem nenhum resquício de ego, sem nenhum eu, sem nenhuma ideia de é eu que estou testemunhando isso. Não é o testemunho, não é seu corpo, não é seus olhos, é a presença. Pode acontecer de você passar horas e horas nesse estado de bem-aventurança. E aí você irá ver a realidade de uma forma muito diferente. Um mundo cheio de bem-aventuranças, cheio de alegria, o amor por todas as partes, onde tudo é você. Tudo, absolutamente tudo é você, tudo está em você, não dentro do seu corpo, mas é porque você é toda a existência, então todas as coisas estão dentro de você. Se esse vídeo realmente foi importante para você, se ele agregou na sua vida, então compartilhe ele com outras pessoas, compartilhe ele em grupos que você participa, que assim você está também contribuindo, disseminando esse conhecimento pelo mundo, e cada vez mais pessoas despertas nesse mundo, aí sim nós teremos de fato uma transformação verdadeira. Dá o seu like também, que isso é muito importante para que o YouTube perceba que esse vídeo é relevante e assim ele vai mostrar para mais e mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para você não perder nada, não perder nenhum vídeo. Inclusive, ative o sininho, né, de notificações, todas as notificações, que aí você receberá minhas notificações de lives, da comunidade, de shorts, enfim, tudo que eu postar aqui no canal você receberá. Siga lá também no Instagram, você viu aqui no início do vídeo, né? A Verdade Sem Máscara, @averdadesemmáscara, é só você ir lá e me seguir no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.